Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, o ambiente que você está agora nos acompanhando, que venha ser completamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar te convidando a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Você se inscrevendo ali, você ativando as notificações, você é notificado quando sair conteúdo novo. E estamos também na plataforma do TikTok, então eu peço a você, se você sentir no coração, de estar nos seguindo. Se não sentir no coração, nos siga do mesmo jeito, tá bom? Porque o objetivo do nosso canal, ele é de nós refletirmos sobre temas do dia a dia, alguns versículos específicos, né? Até se você tiver algum tema, deixe aí nos comentários aí para que a gente venha aprender. Eu digo que eu por mim, vou falar por mim, tenho aprendido bastante sobre cada tema aqui, né? Hoje é claro que não vai ser diferente, mas o objetivo é esse, temas específicos que nós abordamos, aprendemos à luz da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus pode nos dizer, pode nos orientar referente a isso. Então eu conto muito com o seu apoio, porque o objetivo é esse, que esse momento de reflexão que nós temos exposto aqui, que nós temos aprendido, que venha alcançar pessoas, que venha alcançar vidas. Às vezes aquela pessoa está passando por aquele problema e aquele tema fala exatamente daquilo, né? E tem instrução melhor do que de vir de algum lugar a não ser da Palavra de Deus, né? Claro que tem de outros lugares, mas a Palavra de Deus, ela é a fonte para tudo que o ser humano precisa, né? Não existe existe algumas fontes na área de psicologia, existe, mas a Palavra de Deus, ela é um livro de encorajamento, ela exorta, ela tem psicologia nela também, então é um conjunto de fatores, né, que nos ensina a sermos a sermos pessoas melhores, né? Então contem com o seu apoio. Pessoal, então hoje nós vamos trazer o seguinte tema. Baseado ali no segundo livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, a letra mata, mas o espírito vivifica, né? A palavra de Deus diz assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Você já viu isso em algum lugar? Vamos dar uma olhada, ver o que nós podemos aprender sobre isso, né? Porque Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto para defender o verdadeiro ministério do evangelho, fazendo um contraste com a antiga aliança, né? A antiga aliança marcada por mandamentos escritos em pedra, a nova aliança marcada pela ação do Espírito Santo no coração do homem, né? Então, eu quero abrir um parênteses aqui para não deixar algo entendido de uma forma diferente. Há pessoas que excluem o Antigo Testamento, né? Eu até aprendi a falar antigo, não é velho, antigo, né? Porque velho dá a entender que é uma coisa às vezes, sabe, deixada para trás, né? Eu aprendi a falar o antigo, né? E ambos se completam, né? No novo há o cumprimento do antigo. E nós vemos as ações do nosso Redentor Jesus Cristo desde o início da Palavra de Deus. Mas isso é um assunto para um outro momento de reflexão, né? Então assim, hoje muitos conhecem a letra, mas poucos vivem o Espírito. Muitos dominam versículos, eu acho admirável. A pessoa dominar versículos tem que ter uma mente muito boa para memorizar. Eu acho lindo isso, né? Mas aqui está falando assim, muitos conhecem a letra, mas de tudo aquilo que conhecem, poucos vivem o Espírito, né? Então, esse contraste aí, né? Muitos dominam versículos, mas não têm vida espiritual. Muitos decoram a palavra, mas não a deixam transformar o coração, né? E o resultado é exatamente o que Paulo alertou aqui, né? A letra mata, porque sem o Espírito, o conhecimento ele se torna seco, frio e arrogante. Mas o Espírito vivifica, trazendo vida, arrependimento e transformação real, né? Então assim, primeiro ponto aqui, vamos lá.
a letra mata quando a palavra é usada sem vida. A letra aqui representa o legalismo, né? Mostra o legalismo, o uso mecânico da lei sem o poder regenerador do espírito, né? Então, a letra aqui representa o legalismo, o uso mecânico, algo, né? No automático ali, da lei sem o poder regenerador do espírito. Os fariseus, esses aí são um exemplo clássico disso, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Mais ou menos isso, né? Os fariseus são um exemplo, por quê? Porque eles conheciam a lei de cor, né? Mas não reconheceram o próprio autor da lei quando ele esteve diante deles. Então, quando Jesus esteve diante deles, eles não reconheceram, né? E ali no livro de João, vamos ali para o livro de João, capítulo 5, versículo 39, temos uma referência sobre isso. Diz assim, ó: examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Então assim, eles sabiam a letra, mas não viam o Espírito que dava vida à letra. E hoje não é muito diferente, né? Pessoas que citam a Bíblia para julgar, mas não para curar. Pregadores que proclamam mandamentos, mas não manifestam graça. Crentes que conhecem o texto, mas não conhecem o autor do texto, né? E foi hoje, acho que foi hoje, eu vi um vídeo bem interessante de um casal que eles saíram de um ministério e eles estavam contando nesse relato, né? Não estava especificando muita coisa, não prestei muita atenção também, vi meio de relance, mas a pessoas utilizando a palavra de Deus para atacar. Saíram porque Deus está fazendo limpa, trazendo assim, embasando, usando versículos da palavra de Deus para que estão lançando flechas com um intuito negativo. Vocês saíram? Pois é, Deus está fazendo separação, está separando o joio do trigo, aquele que não é, né? Então assim, algumas pessoas, infelizmente, né? Usam a palavra para ataque, né? Para ataque, né? Aí, principalmente com uma situação dessa, por exemplo. E a letra mata quando o conhecimento substitui o amor, né? Quando a doutrina, né? A palavra doutrina quer dizer ensinamento, né? Ou seja, quando o ensinamento é usado para excluir, né? E quando o texto é usado para se justificar, não para se transformar. Então tem diversas situações. Tem diversas situações que é utilizados os versículos para ataque e também é utilizado os versículos também para tentar justificar alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que ele tem a fama de ser devedor, que não paga ninguém, né? Aí ele chega para mim e fala assim: Sandro, você tem uns 50 reais para me emprestar? E eu sabendo da índole dele como devedor, eu vou lá e empresto. E eu empresto e ele não me paga. E a partir disso, eu venho querer alegar, né, que foi o inimigo, né? Ou, foi da vontade de Deus. Sabe? Então, por exemplo, eu fiz uma coisa errada. Não, mas foi com a permissão de Deus, né? Sendo que nós temos a livre agência, livre arbítrio, vamos colocar assim essa palavra. Então, assim, para justificar, a palavra usada para justificar falhas que a gente sabe do nosso coração que são nossas, atitudes mal feitas, escolhas más, decisões mal tomadas, né? E a gente vem alegar que não foi do propósito de Deus, não, Deus é Deus. E às vezes, né, Deus nem estava compactuando com isso. Ele não vai aparecer na nossa frente numa forma
teofânica, né? Uma teofania, que é como se fosse ele na minha frente e dizer assim: não, Sandro, não faça, não, né? A gente sabe ali dentro, né? Mas vamos lá. Segundo ponto, o Espírito vivifica porque ele revela a vida por trás da palavra, né? Então, sem o Espírito, a Bíblia é apenas um livro. Mas com o Espírito ela se torna palavra viva, que corta, cura, consola e transforma. E nós temos uma referência ali no livro de Hebreus, capítulo 4. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, né? Então o Espírito Santo ele dá vida porque ele revela o sentido espiritual da palavra, né? O sentido espiritual da palavra. Ele não anula a letra, ele cumpre em nós, né? É o Espírito que faz com que o mandamento se torne vivência, que a teoria se torna prática e que o texto se torne um testemunho, né? Torna um testemunho. Então, sem o Espírito, a letra e condenação. Com o Espírito, a graça e libertação. Terceiro ponto, a nova aliança é escrita em corações, não em pedras. Paulo usa uma comparação poderosa, né? A antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra, né? Assim como está lá em Êxodo. Vamos dar uma olhada. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Eu estou aqui na frente, mas pelo dedo de Deus, né? Êxodo 31, 18. Mas a nova é escrita em tábuas de carne, do coração, né? Que está ali no livro de 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Forte, hein? Deus não quer mais apenas obedientes de aparência. Ele quer filhos transformados por dentro. E eu sempre enfatizo isso. Sempre. Uma coisa que eu aprendi. Com Deus é tudo de dentro para fora. De dentro para fora, né? Tem que acontecer aqui. De fora para dentro vai ser da aparência para a realidade, né? E Deus sabe do coração nosso se ele é coerente com as nossas ações ou não, né? Quando o Espírito escreve no coração, não há necessidade de máscara religiosa, porque a obediência não é forçada, é natural. A vida cristã não é uma atuação, ou seja, não somos atores que estamos no filme e devemos atuar, porém nos bastidores é uma outra história. Não é uma atuação, é uma transformação. Quarto ponto, a igreja de hoje corre o risco de viver pela letra e não pelo espírito. Hoje vemos templos cheios, mas corações vazios. Não é generalizar de forma nenhuma, mas tem muitos corações vazios. Gente com discurso bonito, mas sem presença de Deus. E aí isso leva o quê? A pessoa que não tem discernimento não saber discernir emoção de unção, né?
Porque emoção você sente até com um filme, né? Emoção. Mas e a unção? Emoção e unção é totalmente diferente, né? Religião que ensina sobre Deus, mas não leva comunhão com Deus. Muitos defendem doutrinas, mas não praticam o amor, né? Foi o que a gente falou agora há pouco. Outros vivem de aparências, assim como os fariseus faziam. Quero só abrir um parênteses aqui, sabe? Quando você estuda um pouco de bibliologia, que é uma das matérias da teologia, você aprende... os fariseus teve uma tarefa bem importante na parte das escrituras, né? Então não dá pra gente dizer assim, como é que eu vou explicar, generalizar, né? Nós vemos, por exemplo, Nicodemos, né? Nicodemos, quando foi ter com Jesus, né? Nicodemos, ele foi tocado, ele fez diferente, né? Nós entendemos que ele quis ver Jesus em de repente um período ali que não tem tanto fluxo de pessoas, né? De repente até para não ser visto ou não ser questionado, alguma coisa assim, né? Supomos, né? Mas é alguém que teve interesse de conversar e dialogar com Jesus, né? Então assim, os escritores da palavra de Deus, eles tiveram um fundamento e foram inspirados por Deus, né? Foram usados para que a palavra nos alcançasse até hoje, né? Que nos alcançasse até hoje. E louvamos a Deus por isso, né? Mas quando fala fariseus assim, né? Como se fosse uma forma generalizada e tal, né? Mas pegamos Nicodemos de exemplo, que era alguém que fazia diferença, né? Então assim, vivem de aparências, rituais e regras humanas. Outros vivem de aparências, rituais e regras humanas. Aí entra naquela história que você precisa cumprir uma regra, porque se você não cumprir... Eu não estou falando obediência, não estou falando princípio, estou falando regra, ritual humano. Porque você fazer tal coisa. Ok, uma coisa que eu aprendi, gente, que eu queria deixar assim... como um exemplo, né? Uma das coisas que eu aprendi é que nós devemos fazer um paralelo, seja de ações ou palavras anunciadas, com a palavra de Deus. Isso tem fundamento bíblico? Não aceitar tudo. Tem fundamento bíblico? O que a palavra de Deus pode nos dizer sobre isso? Ou é apenas um ritual humano, regra humana? Onde é que está embasado isso? Está num texto? Né? Porque texto fora de contexto é pretexto, né? Todo texto tem o seu contexto, né? Mas mostrar o texto que diz aquilo, né? Não é você querer ser duvidoso de tudo, não. Por isso que é interessante você, aquilo que for lançado, você vê ali na palavra se é isso mesmo. Porque infelizmente hoje tem muita heresia, né? Verdades infundadas. Por que eu digo verdades? Porque muitas das vezes elas são impostas como verdades e se torna até uma doutrina humana, né? E algumas das vezes isso aí coloca mais peso no ombro da pessoa que já está carregando um fardo pesado. Então sempre questionar, porque o Espírito Santo ele bate de frente com isso, né? Não sei se já aconteceu com vocês, de repente você estar ouvindo alguma coisa, sabe? Aquela,
Estranho, né? Isso que foi falado, isso que foi lançado, nunca ouvi isso. Vai para a palavra, vai para a Bíblia, né? Vai ali, dá uma olhada e veja, né? Se é isso mesmo, né? Nem todos são mestres, né? E eu acredito que não existe um limite de conhecimento da palavra, né? Ele é um conhecimento ilimitado. Nunca pode. Eu particularmente acho que ninguém pode chegar a ponto de falar, eu sei tudo. Não, né? E todo dia é um aprendizado, né? Mas vamos lá. Então, assim, como foi dito, muitos defendem doutrinas, mas não praticam o amor. Outros vivem de aparência, rituais e regras humanas, mas perderam a sensibilidade da voz do Espírito, né? E sabe o que acontece? A letra mata os relacionamentos, mata a fé e mata o amor. Eu vi um vídeo, né? Quero comentar isso com vocês, né? De uma moça que ela tinha um monte de tatuagem no rosto, um monte, né? Ela fez até como se fosse uma tatuagem nos olhos, ficou tudo preto, sabe? E a palavra de Deus diz para vinde a mim da forma que estás. E ela se achegou a Deus. Ela se achegou. Mas aí, o que acontece, né? Na legenda do vídeo, assim, dizendo, nossa, ela é estranha. Começou a... Como é que eu vou dizer para vocês? Deixa eu usar uma palavra aqui. As pessoas viram aquilo de uma forma negativa. Ao invés de olharem com amor, puxa, uma alma, uma vida, olha, está se achegando a Deus. Não. A aparência que ela tinha pelo aquilo que ela era, mas ela não queria ser mais, porque ela queria ser uma nova pessoa, as pessoas começavam a jogar na cara dela. Nossa, é isso, e fazer aquilo. Eu acho que você não vai chegar. As pessoas até evitavam, sabe, de ficarem perto dela, né? E isso não é o que o Evangelho ensina, né? Não ensina, porque o Espírito vivifica a comunhão e reacende a fé e renova o amor. Então, assim, às vezes uma pessoa dessa, né, faz parte até de alguma coisa, mas não consegue amar uma pessoa, né, que se achegou, né, e ela enfatiza aquilo que ela era. Quem é acusador e usa o passado para prejudicar o presente para que não venha ter um futuro é Satanás, é o capeta, é o demônio. Ele faz isso, mas tem pessoas que fazem, né, coisas parecidas, né? A pessoa está tentando ali recomeçar desde o início e as pessoas ficam trazendo aquilo do passado delas, como se o passado delas não largasse delas. É claro que a gente não esquece aquilo que a gente foi do passado, né? Mas principalmente para lembrar de onde Deus nos tirou, né? Só que assim, há pessoas, eu não vou dizer malignas, mas são usadas pelo inimigo. São usadas pelo inimigo para que essas pessoas não percam a força, perca a fé, mata essa pessoa na fé. O amor que era para ser lançado para essa pessoa está sendo lançado negatividade. E infelizmente isso existe, né? Mas o Espírito vivifica a comunhão, reacende a fé e renova o amor. E essas pessoas que têm esse tipo de atitude, falta realmente viver o que o Espírito pode fornecer. Quinto ponto. Quando o Espírito vivifica, tudo muda. Agora nós vamos entrar nesse ponto. Quando o Espírito Santo age, 2 pontos. A palavra deixa de ser peso e se torna prazer, né? A obediência deixa de ser obrigação e se torna um amor. A fé deixa de ser teoria e se torna fogo vivo. O Espírito é o que traz vida nova, renovo, graça
e liberdade. E lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade, né? Liberdade, tá? Não libertinagem, porque Deus é santo, né? Então, com isso, que conclusão nós chegamos, baseado em tudo que nós já vemos, né? A letra mata, porque revela o pecado, mas não dá força para vencer. Foi um exemplo aqui. A pessoa cometeu um erro e chegou outra e usou... Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Um versículo, né? E isso é usado... não que a pessoa queira matar com isso, mas que ela, né, fica ali. Né? Isso, pecado. Então assim, a letra ela mata, porque revela o pecado. Certo? Mas não dá força para vencer. E há pessoas que utilizam a letra para fazer isso. Tem. Né? E aí falta o que na vida de uma pessoa dessa? As ações do Espírito. Falta as ações do Espírito. Por quê? Porque o Espírito vivifica. Né? Eu estou dizendo falta o Espírito na vida de uma pessoa dessa que ela ataca. Que ela utiliza a palavra para atacar. Né? Falta o Espírito na vida de uma pessoa dessa. Por quê? Porque o Espírito vivifica, porque dá poder para viver o que a letra exige, né? Então, assim, ao mesmo tempo, como é que é aquele versículo? Mas Jesus dizendo, né? Às vezes a pessoa está olhando o cisco que está no olho dela, né? Mas aquele que está apontando para o cisco que está no olho daquela pessoa, ela está com uma baita de uma trave no olho dela, né? Então, ou seja, aquele que aponta está pior do que aquele que foi apontado, né? E uma pessoa que ela se deixa ser usada, né, para coisas negativas. E o que falta numa vida dessa, ela pode ser totalmente letrada. Pode ser totalmente letrada, né? Conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Mas como nós entendemos aqui, se não tiver o Espírito vivificante de Deus dentro dela, não acontece, né? Então o Espírito vivifica porque dá poder para viver o que a letra exige. A letra pode informar, mas o Espírito quer te transformar. É o Espírito que transforma, né? Não tem aquele dizer, não é por muito falar que seremos ouvidos, ou não é por força nem por violência. E outra, quem tem o papel de convencer é o Espírito Santo, viu? Não seja chato, não seja chata, né? Se você, por exemplo, dá um conselho para alguém até aquele ponto, né? Se a pessoa ouviu, ok, né? E ela não quis ouvir, ok também, cessou, né? Ore por essa pessoa, ore para que venha se achegar a Deus, né? Porque quem convence é o Espírito Santo. E eu digo para vocês, já disse em outros vídeos, nós éramos líderes de jovens. E muitas das vezes tem pessoas que acham que é na força. Não é nem por força, nem por violência, né? Na força você vai convencer, mas você... a gente entende que quem convence é o Espírito Santo. É Ele que convence. Então não adianta
nós seres humanos querer fazer o papel do Espírito Santo, que nós não vamos conseguir, né? E vamos ser ainda um chato, né? Uma chata na vida de alguém, né? Então, tudo é no tempo de Deus. A letra pode te mostrar o caminho, mas o Espírito quer te guiar por ele. Deus não busca apenas leitores da palavra, ele busca vivos pela palavra. A letra sozinha produz religião, o Espírito produz vida. A letra sozinha produz religião. Por que que tem tantas pessoas religiosas? Não deixa o Espírito conduzir suas vidas, agir. Então a letra sozinha ela produz religião. O Espírito produz vida. E aqui entra até um apelo final aqui, né? Que de repente talvez hoje Deus esteja lembrando de algo simples, mas profundo. Não basta conhecer a Bíblia, é preciso viver com o autor dela. Peça ao Espírito Santo para soprar de novo sobre o teu coração, para reviver o que estava seco, para reacender o que estava apagado e para ensinar a caminhar não apenas pela letra, mas pelo Espírito, né? Livro de João, capítulo 6, para finalizar. Livro de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E finalizamos com esse versículo. Amém, pessoal? Então, que venhamos a refletir um pouco, né, sobre isso. Que palavra, né? Ela nos exorta, nos ensina, nos repreende, nos faz querer ser pessoas melhores, né? Porque não é fácil você aplicar. Falar é mais fácil do que você agir. E é isso que o Espírito faz, ele faz agir, né? Para que não venhamos a ser vozes que só falam, para que não venhamos ser vozes que apenas conhecem a palavra, né? Mas não vivemos com o Espírito na palavra, né? Então, a letra e o Espírito fazem coisas incríveis acontecer. Tem que andar juntos. Só a letra, O Espírito tem que estar junto. Amém, pessoal? Pessoal, uma palavra dessa faz a gente refletir, né? Faz a gente refletir com o objetivo, eu sempre digo, sermos pessoas melhores, né? Não usar a palavra como arma, né? Mas para vir acolher, para vir abraçar. É isso que a palavra nos instrui, né? Deus nos exorta porque nos ama. Glória a Deus que Ele ainda está nos exortando, né? E se essa palavra falou com você, assim como falou comigo aqui, mande para alguém, compartilhe, mande para alguém, seja um canal de bênção na vida de alguém, né? Se não for essa palavra, essa reflexão, não tem problema, faça alguma coisa, nós podemos fazer mais, né? Nós podemos fazer mais. Hoje é tão fácil você compartilhar, é tão fácil,
né? Tem pessoas que não têm paciência de ouvir uma reflexão de 35 minutos, que é que nós chegamos, né? Mas o que adianta nós falarmos e não abordarmos o tema por completo, né? Tem um início, tem um meio, um fim, uma reflexão sobre isso, né? Uma reflexão, né? Seja um canal de bênção, mande para alguém. Eu tenho certeza que você sabe ou conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Eu precisei, porque eu quero ser melhor. Eu precisei, porque eu sou falho. Eu precisei, porque eu entendo a minha condição de pecador que sou, né? E eu acredito que com você também. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Os comentários estão totalmente abertos aí para você expor a sua opinião, o seu comentário. E também, se você quiser sugerir um tema para que a gente venha abordar aqui para aprendermos juntos, coloque aí que a gente traz aí com muito carinho para que venhamos aprender cada vez mais à luz da palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Fica com Deus e aguardo você no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.